Olá, gente. Hoje vamos aprender um pouquinho de teoria do crime para a nossa segunda avaliação. Elementos do crime no conceito analítico. Crime é fato típico, ilícito e culpável. A tipicidade é a conduta do indivíduo descrita no tipo penal, no artigo, na lei. Para existir tipicidade, precisamos de conduta, resultado e nexo causal. Conduta pode ser culposa, dolosa ou omissiva. A culposa é quando ela acontece por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, não há intenção, mas acontece. Imprudência é quando você faz algo previsível. Imperícia é uma inaptidão, geralmente profissional. E a negligência é quando você deixa de fazer algo que era obrigatório e estava a seu alcance, tá? A conduta dolosa, por sua vez, é feita com intenção de acontecer. O dolo pode ser direto ou indireto. Direto é quando você quer aquilo mesmo. Já o indireto é quando existe uma certa dúvida. Você tem intenção, mas não sabe bem como proceder. Então divide-se em alternativo e eventual. O dolo indireto alternativo, por sua vez, se divide em objetivo ou subjetivo. O subjetivo diz respeito à pessoa. Por exemplo, eu não sei se eu quero matar A ou B. Já o objetivo, eu não sei se eu quero matar ou ferir B. Ou seja, o dolo indireto alternativo subjetivo diz respeito à pessoa. Já o objetivo diz respeito à ação, ao crime. A conduta omissiva, por sua vez, pode ser própria, imprópria ou comissiva. A omissão própria é quando eu simplesmente deixo de observar uma coisa. Por exemplo, a omissão de socorro. Essa é uma conduta omissiva própria. A omissiva imprópria ocorre quando eu tenho obrigação de cuidar daquele bem ou daquela pessoa que está sofrendo alguma ação. Por exemplo, pais e filhos, uma mãe que está amamentando, por exemplo, ou curadores enfim, tutores, né? Já a conduta omissiva, comissiva ou comissiva por omissão é quando eu impeço terceiros de ajudarem uma pessoa que está sofrendo uma ação. Isso configura crime. O nexo causal é a relação entre a causa e o resultado. As concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Elas são absolutamente independentes quando não guardam relação. Por exemplo, na pré-existente, uma pessoa toma veneno e recebe um tiro, mas ela morreu em decorrência do veneno. Então quem deu o tiro, mesmo com a intenção de matar, não vai responder por homicídio consumado, porque a vítima se matou porque ingeriu veneno. Então, nos casos com causas absolutamente independentes, o agente responde sempre na forma tentada, certo? Repetindo, A bebe veneno, B dá um tiro querendo matar A. Só que A não morre em decorrência do tiro, e sim do veneno. Então, apesar do dolo de B, ele vai responder por homicídio tentado e não consumado, tá certo? Já nas causas relativamente independentes, o agente responde se houver conjugação entre a ação dele com o resultado. A gente tem que ter um pouquinho de atenção quanto a supervenientes, porque precisa saber se o resultado está na linha em relação à causa. Vamos supor que alguém deu uma facada em B e B é levado para o hospital. No caminho, o viaduto cai, o carro capota e a pessoa que estava dentro da ambulância morre. O indivíduo que feriu com a facada não vai responder por homicídio, porque esse desdobramento não estava na linha de acontecimentos. Já, se ele der uma facada e a pessoa for levada ao hospital e lá morrer por um erro médico que agrave o seu ferimento até levar ao óbito, nesse caso o agente vai responder por homicídio consumado, certo? Esqueci de falar isso aqui, que é importante. A diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Na culpa consciente, o agente até prevê o resultado, mas deseja e imagina que ele não aconteça. Já no dolo eventual, ele comete uma ação, várias ações podem decorrer dessa, e o resultado que acontecer para ele pouco importa, certo? Essa aqui é a diferença das duas. Já a culpabilidade
é a reprovação pessoal pela conduta cometida em discordância com o ordenamento jurídico, ou seja, é a reprovação pela ilicitude. Os elementos da culpabilidade são imputabilidade, ou seja, a capacidade de ser culpável e de ser punido, a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, eu poderia ter agido de uma forma melhor, mas eu não agi. Como eu não agi, eu sou o culpável, eu sou o punível. E a potencial consciência de ilicitude, que é você ter a possibilidade de saber que o que você está fazendo é errado. Outra coisa importantíssima são as excludentes, tanto de ilicitude quanto culpabilidade. As excludentes de ilicitude estão no artigo 23 do Código Penal e são conhecidas por nós: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Como não dava para colocar todos os requisitos no quadro, eu coloquei esse quadradinho aqui. Atenção aos requisitos. Por quê? Eu explico. No caso do estado de necessidade, para ser amparado por essa excludente de ilicitude e não ser punido, precisa ser um perigo atual e iminente, não provocado por quem está sofrendo, certo? Então você não pode alegar estado de necessidade se você vai repelir algo que já passou ou algo futuro. Tem que ser um perigo atual ou iminente e que não tenha sido provocado por você. Para o estado de necessidade, você também tem que... Você não precisa ter a obrigação de evitar aquele dano, certo? Se você puder evitar, então você não pode alegar estado de necessidade. E para direito próprio ou alheio, desde que por perigo atual ou iminente. Repito, certo? Vamos para a legítima defesa agora. No caso da legítima defesa, precisa ter moderação nos meios necessários utilizados para repelir a injusta agressão, e essa injusta agressão também precisa ser atual ou iminente. Ou seja, vamos supor que A está em uma festa e recebe um soco de B. A vai em casa, pega uma arma para matar B 2 horas depois. Ele não está em legítima defesa, porque não é um perigo atual ou iminente, sem falar que ele não foi moderado nos meios necessários, né? Foi totalmente desproporcional entre um soco e uma arma cujo tiro pode levar à morte. Estrito cumprimento do dever legal está relacionado com agentes da administração pública, especialmente oficiais de justiça, policiais, etc. E o exercício regular do direito devemos ter atenção porque o limite termina no abuso, ou seja, o meu direito acaba onde começa o seu. Já as excludentes de culpabilidade são a inimputabilidade, que pode ocorrer quando o sujeito tem menos de 18 anos ou doença mental grave que o torne inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se com esse acordo. Então, se uma questão de concurso ou na prova colocar que a pessoa era parcialmente incapaz de entender a ilicitude, então ele responde, ou seja, ele não é isento de pena, ele responde com pena reduzida. Mas se a doença mental ou enfermidade, retardo mental completo for tão grave a ponto de deixar ele totalmente incapaz de entender que o que está fazendo é errado, ele vai ficar isento de pena. Já no caso dos menores de 18 anos, automaticamente estão isentos de pena. Felizmente ou infelizmente. Mas isso pode mudar. Inexigibilidade da conduta diversa. Inexigibilidade da conduta diversa, perdão. Tem 3 requisitos que podem excluir a culpabilidade por inexigibilidade da conduta diversa. Aborto por estupro, né, que foi colocado na lei, se não me engano, em 2013 ou 2015. A coação moral irresistível, ou seja, precisa ser moral e irresistível. Se for uma coação física irresistível, não isenta de culpabilidade, não isenta de pena. E se for uma coação moral resistível, também não isenta de pena, porque é uma coisa vencível, evitável. Ou seja, coação moral irresistível é um requisito da inexigibilidade de conduta diversa que exclui a culpabilidade. E a obediência hierárquica, que ocorre entre um funcionário público subordinado ao seu superior, ao seu chefe. O terceiro e último excludente legal da culpabilidade, porque tem também a supralegal, né, que seria o consentimento do ofendido, que já é uma coisa mais doutrinária e complexa. Como a gente está se atentando aqui à lei, à teoria em si, baseada no Código Penal, então vamos falar do que está escrito na lei. A embriaguez, para excluir a culpabilidade e isentar de pena, ela precisa ser completa, acidental, ou seja, por força maior ou fortuito.
A doutrina de Rogério Greco elenca como um exemplo de embriaguez completa acidental por força maior o clássico caso de um homem que cai no alambique e fica embriagado e comete um crime. Ou seja, foi um caso de força maior, apesar de ser praticamente inimaginável, né? Você imaginar que uma pessoa está andando e do nada ela cai no alambique e fica bêbado. Mas enfim, o direito não trabalha com coisas abstratas, assim, com casos concretos, então precisamos imaginar todas essas hipóteses. Já no caso fortuito, ele pode ser forçado a se embriagar. Por exemplo, num trote universitário. Tem várias questões de concurso que abordam isso. Um trote universitário, a pessoa é forçada a beber, é uma embriaguez completa, acidental e por caso fortuito, porque foi obrigado a fazer aquilo, ele comete um crime. Como ele estava inteiramente incapaz de entender a ilicitude da ação, da sua conduta, vai ficar isento de pena. Ou seja, se a embriaguez for culposa, voluntária, incompleta e fizer com que a pessoa tenha parcial capacidade de entender a ilicitude do fato, não isenta de pena e não afasta a culpabilidade. Mas se for completa, acidental e deixar o sujeito de um jeito que ele não entenda a incoerência que ele está fazendo, aí sim, tudo bem, isenta de pena. No mais é isso, espero que tenham entendido, valeu, boa sorte na prova.